Desde o início desse ano, nós temos ouvido falar que esse ano seria um ano muito difícil. As pessoas ouvem as notícias e as entrevistas de analistas políticos, analistas econômicos, que falam sobre a crise, e também há o problema dos atentados em todo o mundo que matam e ferem pessoas. E tudo nos leva a crer que realmente os tempos são maus. Mas você que veio aqui hoje com o coração entristecido, você que veio aqui hoje abatido, você que veio aqui hoje buscando um consolo do Senhor, uma palavra da parte do Senhor, saiba que Jesus falou sobre os dias maus e sobre os sinais do fim dos tempos. Mas Ele nos disse o que fazer quando isso acontecesse. Ele disse que ao passarmos por tudo isso, não é para nós desanimarmos. Está lá em Mateus 24, 13. Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. A perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes da vida cristã. Eu acredito que a perseverança é uma das características que compõem a base, o alicerce para garantirmos o sucesso espiritual, alcançando todas as vitórias da nossa vida cristã, em todas as áreas de nossas vidas. Também é certo que o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos acontece devido à falta de perseverança. Muitos param antes do fim, por isso Jesus disse isso. Ele havia saído do templo com seus discípulos e caminhava com eles. Ele chegou então ao Monte das Oliveiras. Quando o Senhor Jesus disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas capítulo 21, versículo 19. Ele, a Nova Versão Internacional, diz assim: é perseverando que vocês obterão vida. Ele o fez no contexto de uma profecia a respeito do princípio do fim dos tempos. O que ele está ensinando aqui é que a perseverança é uma condição, ou seja, a perseverança é indispensável para que alguém seja considerado discípulo de Jesus. Quem é verdadeiramente um discípulo de Cristo perseverará em obediência incondicional à sua palavra, mesmo em tempos muito difíceis. Mas o que é perseverança? Do latim, perseverare ou manter-se firme, persistir, é formado por per, que significa totalmente, e severus, que quer dizer estrito, sério. Perseverar, portanto, é o mesmo que ser totalmente sério, levar totalmente a sério alguém ou alguma coisa. Foi isso que Jesus quis dizer. Leve a vida cristã a sério, persevere, leve totalmente a sério o caminho que eu vos tenho proposto. É conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, manter-se, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Mas por que é que eu e você devemos perseverar? A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista de sua vitória, a realização de seus sonhos. Mas hoje, nós vamos falar um pouco sobre um homem especificamente. Vamos descobrir o segredo de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés. Ele foi enviado para averiguar sobre a terra prometida. Está lá em Números 13. Caleb, Josué e mais 10 espias apresentaram um relatório da terra prometida ao seu líder Moisés. O relatório de 10 espias dos 12 dizia assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio desta terra são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
Então o povo começou a chorar em alta voz por causa das más notícias. Assim como muitas más notícias que nós ouvimos nos últimos tempos. E disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Não seria melhor voltar para o Egito? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Muita gente que às vezes me procura, dá vontade de jogar tudo para cima. Ou então diz: é muito difícil seguir a Jesus. É muito difícil sempre resistir às tentações. Mas nem pense em retroceder. Nem pense em desistir. Porque Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Mas salvo de quê? Salvo de tudo que você tem. Porém, o relatório de Caleb, no versículo 26 do capítulo 13, é muito diferente daquele que nós acabamos de ouvir. É cheio de confiança. Falava de outro modo. Ele diz: subamos animosamente e possuamos-la em herança, a terra, porque certamente nós prevaleceremos contra eles. Nós venceremos. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. 10 espias apresentaram um relatório negativo, demonstrando falta de fé, medo e fraqueza, contaminando assim todos os outros irmãos. Não é isso que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão cansadas, desanimadas. O que nós ouvimos nos jornais, na televisão, vemos na internet, são sempre más notícias. E essas coisas contaminam a nossa alma. Essas coisas nos entristecem, juntando aos nossos problemas pessoais. Mas Caleb e Josué apresentaram um relatório firme, cheio de fé, cheio de confiança, trazendo esperança a todo o povo, no Deus das promessas e incentivando-os a perseverar. E o versículo 3 diz que Caleb fez o povo calar-se. Como recompensa por sua fé, o Senhor prometeu a Caleb uma herança particular. 45 anos mais tarde, essa promessa foi cumprida. O mesmo Caleb, homem fiel, capaz, corajoso, reivindica para si justamente aquela terra de gigantes. Que coragem! Que ousadia! Que confiança em Deus! Ele foi fiel ao Senhor desde o começo da sua chamada. Sua fé permanecia inabalável. Embora a cidade de Hebrom estivesse ainda habitada por gigantes, ele sabia que o Senhor o ajudaria a conquistar. Amém. Sejamos fiéis a Deus, não apenas no início da nossa caminhada, mas pelo resto de nossas vidas. Recebamos a palavra de Deus não somente como promessa, mas também como regra de prática e conduta, vivência, perseverança e testemunho. Quando os problemas e as dificuldades forem vistos por mim e por você como gigantes, que nós possamos profetizar como o jovem Davi, cheio de unção, enfrentando Golias. Ele disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Enfrentando muitos gigantes no dia a dia, façamos como Caleb, usando as armas que Deus nos deu e os frutos do Espírito para obter vitória sobre os inimigos. Fé, coragem, perseverança e fidelidade, porque Deus é conosco. O texto base foi Josué 14, dos versículos 6 a 14. Mas nós vamos juntos analisar algumas qualidades da vida de Caleb. Primeiro, Caleb tinha visão de Deus. Os outros tinham visão humana. Que tipo de visão você tem? Eles viam apenas com os olhos carnais.
O homem de Deus, a mulher de Deus, tem visão espiritual. Ele ou ela vê o invisível, como está escrito em Hebreus 11. O meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Com que olhos você tem enxergado as coisas? Caleb e Josué, com suas palavras, queriam provar a Moisés que a vitória seria deles, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar os meios para obter essa vitória naquele momento. Em segundo lugar, Caleb guardou a palavra do Senhor porque tinha discernimento espiritual. É preciso, a pessoa que possui discernimento espiritual, ela não segue a qualquer um. Ela não segue a qualquer vento de doutrina. Ela não anda atrás de quem prega apenas o que ela quer ouvir. O discernimento espiritual vem com a maturidade cristã. O crente maduro segue a Deus. Não participa de rebeliões, como quiseram fazer para destituir Moisés da posição em que ele se encontrava. E não dá ouvidos a qualquer voz. Em terceiro lugar, Caleb tinha personalidade. Caleb falava com fé. Irmãos, o servo de Deus tem que ter personalidade. Ele não pode dizer uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, de acordo com os ventos, de acordo com aquele que fala. O servo de Deus tem que ter personalidade. Mesmo quando os 10 espias disseram que tudo ia mal, tudo ia acabar mal, fizeram o povo todo chorar, contaminaram o povo com seu desânimo, com sua tristeza, contaminaram o povo inteiro. Mas ele tinha personalidade. Ele falava com fé, mesmo que a maioria estivesse contra ele, como aconteceu quando foram relatar a Moisés sobre a espionagem na terra prometida. Mesmo com os outros 10 falando que era impossível conquistar aquela terra, que não conseguiriam vencer os gigantes, Caleb e Josué tiveram personalidade e mantiveram a sua palavra. Quem tem personalidade tem autonomia em suas decisões. Sua decisão de hoje vai influenciar o seu futuro amanhã. As suas decisões hoje são muito importantes e elas vão dizer aonde você vai estar amanhã. Em quarto lugar, Caleb aprendeu a depender de Deus. Dependa completamente do Senhor, como diz o salmista no Salmo 104. Tudo o que acontece é porque Deus assim permite. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não saiba. Passe então a depender em tudo mesmo, até nos pormenores da sua vida, e você vai ver que Deus se importa com você nos mínimos detalhes. Eu louvo a Deus por ter sido missionário. Louvo a Deus. Porque foi a partir do momento em que eu fui missionária que eu aprendi a depender de Deus para tudo. Não tinha nem papai, nem mamãe, nem amigo, nem igreja, nada perto de mim. Eu fui jogada na igreja subterrânea e ali eu dependia de Deus para comer, para beber, para sair dali. Dependia de Deus para me locomover e aprendi a confiar em Deus. Hoje nós temos tudo à nossa disposição. Por isso nós desanimamos. Nós não aprendemos a confiar em Deus. Nós confiamos no nosso salário no fim do mês. Confiamos no que os nossos pais vão nos suprir. Confiamos na igreja que vai orar por nós. Confiamos em tudo, menos em Deus. Faça como Josué. Passe a depender de Deus em tudo. Em tudo mesmo, até nos pormenores da sua vida. E você vai descobrir que como Deus se importa com você nos mínimos detalhes. Não importa se você tenha como se manter ou se você tenha alguém para estar a seu lado, mas confie no Senhor, confie nele. Em quinto lugar, Caleb confiava nas promessas de Deus. 45 anos
Após ter ouvido a promessa, Caleb não perdeu em nenhum momento a confiança em Deus. Se você hoje quer que uma promessa em sua vida se cumpra, confie no Senhor. E em momento algum deixe de crer que o nosso Deus é fiel. Persevere, e aquele Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é como eu e você. O nosso problema é que muitas vezes pensamos que Deus é como nossos pais, Deus é como nossos amigos, Deus é como qualquer outra pessoa, mas Ele não é. Ele é 100% confiável. Deus é constante e confiável. Não duvide de Deus. Aquele que se aproxima de Deus, diz a palavra dele, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus? A palavra de Deus é fiel. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele disse em Josué 14:6 e seguintes: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. E Moisés disse: certamente, a terra em que você pisou será sua herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Caleb recebeu Hebrom como herança 45 anos depois de ter espiado a terra. E ele diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés mandou espiar a terra. Por quanto tempo você está esperando a sua bênção? Caleb esperou por 45 anos. Ele perseverou. Jesus quer despertar você para ser como Caleb. E para esperar, para receber a herança que Deus tem para você. Você ouviu uma promessa. A promessa está dentro de você. Espere a hora de Deus. A palavra de Deus diz também que nós temos que esperar nele para que em tempo oportuno ele nos ajude. Em quinto lugar, ou sexto lugar, Caleb era um homem cheio de esperança. Esperança é igual a confiança e perseverança no futuro. Temos que passar a agir assim. Não sei quando, não sei em que mês, não sei em que ano, não sei em quais circunstâncias, mas vai acontecer em nome de Jesus. A esperança é a força motora da sua e da minha vida. Caleb nunca perdeu a esperança de que Deus iria cumprir as promessas feitas a ele. Em sétimo lugar, Caleb aprendeu a reivindicar na hora certa. Aprenda a reivindicar as suas promessas na hora certa, no momento certo. Peça a Deus que a promessa te seja dada na hora e no tempo dele. Tem gente que diz que nasceu pronto para casar, mas não tem nada pronto. Com a vida toda tumultuada, cheio de mágoas, cheio de problemas, a família cheia de problemas, aí quer casar para repetir a mesma história, filhos problemáticos, marido ou mulher problemático. Não é assim. Deus não quer que você case para depois você viver em tristeza, ou então ir para um lado, ou um para um lado e outro para o outro. Deus quer preparar você para na hora dele, na hora que você estiver preparado, na hora que a pessoa estiver preparada, vocês se juntem. A bênção de Deus chega na hora certa. Não se apresse, não pegue qualquer coisa, não fique se entristecendo porque não chegou a sua hora. A mesma coisa acontece na sua vida espiritual e também na sua vida profissional. Espere a hora de Deus. Deus sabe a hora de entregar as coisas nas suas mãos. Amém. Em oitavo lugar, Caleb não teve medo das adversidades. Caleb não teve medo dos gigantes. Não teve medo das adversidades, dos problemas, dos tempos difíceis, do pessimismo, das angústias. Ele enfrentou todos esses obstáculos e superou todos eles. Ele era corajoso. O que significa coragem? Será que coragem é a ausência do medo? Não.
Coragem significa domínio do medo. Coragem significa resistir ao medo. Coragem não é ausência de medo. Se fosse assim, a Bíblia não teria mais de 600 vezes: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Não tenha medo. Eu estou ao teu lado. Muitas vezes essa promessa é repetida. Não temas, eu estou contigo. Deus sabe que nós tememos. Mas ter coragem não significa não ter medo. Ter coragem é não deixar que o medo nos paralise. É não deixar que o medo nos domine. É não deixar que as nossas vidas sejam levadas pelo medo. Caleb sentia medo, mas com a ajuda do Senhor, ele resistia e dominava o medo. Ele teve medo dos gigantes, mas ele os enfrentou. Ele teve medo das cidades fortificadas, mas mesmo assim enfrentou o medo e venceu. Por causa das qualidades de Caleb, ele obteve resultados. Vamos ver então esses resultados. Quais são os resultados da perseverança? Em primeiro lugar, Caleb era um homem renovado. Se você persevera, quando você pensa que tudo vai desmoronar, Deus vem e te renova. Quando você está cansado, achando que as suas forças estão nas últimas, Deus vem e renova as suas forças. Tem gente que quer ser renovado, mas não quer que as forças se esgotem. Tem gente que quer receber o renovo de Deus. Tem gente que quer receber tudo de Deus, mas não quer passar por problemas para que as forças se esgotem. Mesmo aos 85 anos, ele ainda guardava dentro de si a certeza de que ele ia conquistar a terra que lhe havia sido prometida. Deus o renovara, pois um homem de 85 anos não é mais um garoto que pode ir lutar e conquistar terras. Um homem de 85 anos não é mais um garoto que vai enfrentar gigantes e vencer todos eles. Se você acha que esperou demais, se você acha que Deus está tardando, olhe para a vida de Caleb, porque Caleb perseverou, ele foi renovado pelo Senhor. Não sejamos murmuradores, achando que estamos velhos para isso ou velhos para aquilo, ou que estamos novos demais para fazer isso ou para deixar de fazer aquilo. Que nós possamos parar de reclamar e façamos algo para o Senhor. Em segundo lugar, Caleb era um homem atualizado. Como diz no versículo 11, a força é a mesma. Não ficou ultrapassado. Ele era produtivo aos 85 anos de idade. Ele disse: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aos 85 anos de idade. Caleb estava pronto para a demanda do momento. Estejamos prontos para a demanda do momento, porque Deus quer nos usar com a idade que nós temos. Porque para Deus não importa se você é uma criança ou se você é uma pessoa com idade avançada. Ele quer usar a sua vida para benefício de outros. E principalmente para o seu próprio benefício. Para crescimento do reino e para o seu próprio crescimento espiritual. Estejamos prontos, sejamos produtivos, trabalhemos para o reino. Em terceiro lugar, as promessas de Deus se cumpriram. Esse é o resultado de quem persevera. Há 3 pontos a serem destacados sobre as promessas de Deus. Não só para a vida de Caleb, mas para as nossas vidas. A única pessoa capaz de impedir ou de atrasar os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Porque a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Não importa que venham 500 demônios. Não importa quem quiser arruinar a sua vida. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permite. Então quem é que atrasa os planos de Deus? Eu e você. Lembra de Sansão? O nascimento de Sansão foi um milagre de Deus, pois sua mãe era estéril. Deus criou Sansão para libertar o povo do jugo dos filisteus. Ele começou bem, era um homem que fazia votos com Deus, mas aí ele começou a brincar e achar que poderia viver como ele quisesse. A primeira coisa que os inimigos fizeram
fizeram, após amarrá-lo, foi cegar os olhos. Isso é uma alegoria. Sem compromisso com Deus, ficamos amarrados e cegos espiritualmente. E aí tudo parece normal e nada parece errado. Paulo diz que a mente é cauterizada. Cauterizar é matar. O que Deus prometeu, em segundo lugar, o que Deus prometeu tem que ser conquistado. Está lá em Deuteronômio 14. Caleb disse durante a divisão de terras: dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu à época. Os Enaquim gigantes vivem lá em suas fortalezas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, porque Ele prometeu. Caleb lutou contra os gigantes e venceu. Isso é uma alegoria. Quantos e quais são os gigantes na sua vida que você tem lutado contra eles? Deus quer que você prevaleça. Deus quer que você vença esses gigantes. O gigante do medo, o gigante da baixa autoestima, o gigante de não saber esperar, o gigante de querer algo que Deus não quer e você se frustra. Deus quer que você vença todos eles. Sabe por que Deus faz assim? Para que criemos escalas de valores em nossas vidas. O que ganhamos fácil, não valorizamos. Mas o que lutamos para conquistar, damos muito mais valor, pois nos empenhamos para conquistar. Se perseverarmos, receberemos as promessas de Deus. E assim que elas se manifestarem, viveremos tempos de paz e tempos de felicidade, tempos de prosperidade e tempos de alegria. Vale a pena servir a Deus, vale a pena colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. Eu caminho com Jesus há 43 anos. Vale a pena. Sabe qual era o segredo de Caleb para que tudo isso viesse a acontecer na vida dele? Vamos nos seguintes versículos. Capítulo 14, versículo 8. Perseverei na vida com a barriga. Manter-se firme não é você continuar com o seu físico indo à igreja e achando que está perseverando, porque não está. Manter-se firme é não desistir e acreditar sobretudo. Obedecer a Deus, crer em Deus, que nós possamos manter a promessa de Deus guardada dentro de nossos corações. Como se estivéssemos guardando um bem muito precioso. Nunca desista dessa promessa. Não olhe as circunstâncias, porque elas só vêm para fazer com que você desista do caminho. Nunca esqueça de que Deus é Deus, não é homem. Ele fará o impossível a seu favor, se assim for necessário. Sejamos perseverantes em todo o nosso caminho. Em 2 Crônicas 15:7 diz assim: vós, porém, esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém. Deus não deve nada a ninguém. Nada. Persevere. Vá um pouco mais adiante. Continue no seu caminho. E o cenário vai mudar. Jesus querido, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor. E glorifica o teu nome. Senhor amado, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai querido, possam nos guiar todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ajuda cada um daqueles que aqui está a perseverar até o fim, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, e glorifica o teu nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus.